Solta então o endereço para nós aí, por favor. Isso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Amém? Amém para todo mundo? Então vamos lá. Lucas 23, começando no verso 33. Muito bem. Depois você vai se acomodar. Essa turma que você está vendo em pé aí são os adolescentes que hoje estão nos ajudando. E você pode observar que eles estão quietinhos, eles não conversam. Amém? Então acompanha comigo. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, querido? Glória a Deus. Quero conversar com você então sobre esse tema. Fala para mim. Ok, foi só ensaio, agora vamos lá. Muito bem, Jerusalém está em festa. É a mais importante festa do povo judeu, que é a celebração da Páscoa. Nenhum judeu podia faltar à festa da Páscoa. Era de suma importância para os judeus. Quando de repente a cidade é sacudida por uma notícia de que o rabi da Galileia estava preso. Aquele que operou milagres, aquele que arrastou multidões para ouvir os seus ensinamentos, para ver os milagres que ele fazia, agora estava preso. Primeiramente ele é levado a Pilatos. Pilatos, sem nenhuma sombra de dúvida, percebe que este homem era inocente. E Pilatos também vê que por trás de toda aquela encenação, por trás de tudo aquilo, na verdade, o entregaram Jesus por pura inveja. Pilatos tenta então convencer o povo para soltar Barrabás, que era costume soltar um preso naquela época, para manter Barrabás preso e libertar Jesus. Eu estou encurtando a história porque você conhece bem, mas o povo gritava: não, solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. E Pilatos então, num gesto covarde, lava as mãos dizendo: ok, se é isso que vocês querem, quero que saibam que eu estou inocente do sangue desse justo.
E Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E Jesus passa por todo o sofrimento que você também já conhece. Aquilo que nós chamamos de a via dolorosa até chegar ao Calvário, ou o Monte da Caveira, ou Gólgota, conforme algumas passagens. E ali então Jesus é crucificado. E o texto narra que à direita um malfeitor e à esquerda outro malfeitor, e Jesus é crucificado entre os dois. Na verdade, isso tem um significado. Primeiro, porque é um cumprimento da profecia de Isaías 53, que diz que ele foi contado entre os malfeitores. E segundo, porque mais à frente vou explanar melhor que isso é um retrato da humanidade. De um lado tem um que se arrepende, do outro tem um que se mantém rebelde. De um lado, embora tenha vivido toda a sua vida à margem da lei, ao ouvir Jesus, clama por misericórdia e é salvo. Do outro lado, que viveu à margem da lei, mas mesmo tendo ouvido Jesus, mesmo tendo ouvido do seu colega que Jesus não merecia estar ali, diz o texto que ele se manteve incrédulo e rebelde. Um é salvo e o outro é condenado. Pois bem, olhando para esse cenário, olhando para esse quadro, vamos então ao nosso tema dessa noite. Primeiro quero ver com você a cruz central, a cruz onde estava Jesus, a cruz da salvação. Por que Jesus foi crucificado no meio e não à direita ou à esquerda? Você já se perguntou por isso? É porque Jesus é aquele que julga todos os homens. E como eu disse lá atrás, esses dois representam a humanidade. Paulo narra na sua carta aos Romanos, capítulo 3, 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, potencialmente nenhum de nós somos melhores do que aquele que estava à direita, do que aqueles que estavam à esquerda, porque todos pecaram, todos são injustos, todos merecem a condenação. Jesus não está na cruz do centro porque ele é o maior pecador, não, ao contrário. Ele mesmo chegou a expressar dizendo: quem de vós pode me acusar de pecado? Ele está na cruz do centro porque ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar ali naquela cruz. Ele está na cruz do centro porque a palavra de Deus diz que Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele está naquela cruz do centro porque ele levou no seu corpo ali no madeiro todos os nossos pecados. Ele está naquela cruz ali do centro porque Deus colocou sobre ele, Deus agradou ao Pai, diz Isaías, moê-lo pelas nossas transgressões. Ele está naquela cruz do centro porque a palavra de Deus afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para aquela cruz, querido, porque os sacerdotes pela inveja o entregaram. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o entregou. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados o prenderam. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz porque voluntariamente ele assim o fez. João capítulo 10, verso 18, registra a palavra do próprio Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por mim mesmo, e eu tenho poder para dar e tenho poder para tirar, porque isto me foi entregue.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Naquela cruz do centro estava o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Querido, por tudo isso, Jesus é a única esperança de sermos salvos. Porque por nós mesmos jamais nós poderíamos nos salvar. Pelas obras não podemos nos salvar. Pela nossa religiosidade não podemos salvar. Pelos nossos atributos, muito menos. Por isso nós precisamos olhar para Jesus, porque foi Ele quem levou naquela cruz os nossos pecados. E a palavra diz que todo aquele que nele crê, tem os seus pecados perdoados e tem a vida eterna. Aleluia, aleluia. Agora eu convido você para olhar comigo para a cruz da esquerda, a cruz da rejeição. Apesar de condenado à morte, aquele homem rejeitou a salvação que Jesus oferecia naquela oportunidade. Verso 39 diz lá que um dos malfeitores que estava pendurado, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Amados, não há nada mais perigoso na vida espiritual do que ouvir e não atender, ou seja, ouvir e rejeitar. Principalmente quando se está na última hora, ou seja, quando se está na última volta do ponteiro da nossa vida. Rejeitar quando não há mais nenhuma oportunidade. Foi o que esse ladrão fez, o da esquerda. Ele estava tão perto, ele estava ao lado de Jesus, e apesar de ter ouvido Jesus, apesar de ter sido repreendido por seu colega da direita, mesmo assim ele rejeitou. Sabe, isso serve de alerta para nós. Talvez você esteja perto de Jesus. Quem sabe, talvez você já ouviu do Evangelho dentro da sua casa. Quem sabe lá você já ouviu canções que têm falado a respeito do amor de Deus. Quem sabe você até tem frequentado igreja, ouvido do Evangelho da Graça. Quem sabe você tem provado da generosidade, a bondade, o amor de Deus. Só pelo fato de você estar aqui, pelo fato de você estar respirando, de todos os seus órgãos funcionando, de você ter uma família, de você ter saúde, de você ter um emprego. Já parou para pensar nisso? E mesmo assim, diante de todas as benesses e tantas maravilhas que Deus tem feito, ainda assim você rejeita Jesus, você ainda endurece o seu coração? Cuidado, porque pode ser essa a última oportunidade da sua vida. Observe que ele está fazendo um pedido para Jesus. Qual o pedido dele? Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Querido, o pedido dele era para que Jesus se salvasse da cruz, descesse da cruz, evitasse a morte, e para livrar Jesus e também livrasse eles. Mas isso é um pedido muito louco, eu diria um pedido insensato, porque esse pedido vai na contramão do projeto redentor de Deus. Porque se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Se Jesus não tivesse suportado aquela cruz, a ira de Deus cairia sobre nós e nós estaríamos perdidos para sempre. O que esse ladrão está pedindo é uma salvação pelas obras. Humanista que não passa pela cruz, que não passa pelo poder redentor, purificador do sangue do Cordeiro. Há muitas pessoas hoje assim, querem ser salvos do seu jeito, salva pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus atributos, e querido, por esses caminhos não há salvação. Só há um meio de salvação,
É o que o próprio Jesus esclarece quando João escreve no seu Evangelho 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso ele perdeu a sua última oportunidade. Querido, eu não sei a história de todos vocês, muito menos você que está aí pela internet me assistindo. Talvez você tenha nascido num lar evangélico, talvez você cresceu numa família cristã, mas ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda não entregou o seu coração para Jesus. Talvez você até um dia tenha frequentado a igreja, ou quem sabe até se batizado, mas você se afastou. Talvez você está querendo a salvação do seu jeito, cuidado com isso. Aquele homem rejeitou e morreu sem a salvação. Mas hoje Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Lembre-se de uma coisa, querido. O seu futuro não pertence a você. O seu futuro está nas mãos de Deus. Se Jesus disser, acabou, chega, chega mesmo, querido. Não tem médico que vai fazer voltar atrás. Ok, vamos à terceira cruz. A cruz da aceitação. Enquanto a outra representa a rejeição, essa representa a aceitação. Aqui também está um homem condenado. Mas algo mudou na vida desse homem. E o que é que mudou na vida dele? O que é que mudou no coração desse homem? Primeiro, embora o texto não diga, mas eu imagino que ele prestava atenção na postura de Jesus. Quais foram as primeiras palavras de Jesus ali naquela cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Querido, isso deve ter mexido com aquele homem. Eu imagino que ele deve ter pensado, como é que alguém que está sendo zombado, escarnecido, cuspido, açoitado, em vez de ter ódio no coração, ele ora por esses homens? Certamente isso mexeu com ele. Ele deve ter pensado, só pode ser o Cristo. Esse não é um homem comum. Segunda coisa, ele temeu a Deus. Verso 40 diz que ele respondeu para o seu colega dizendo, homem, você não teme a Deus nem ainda estando nessa condenação? Então observe que ele temeu a Deus. E aqui, querido, há outro alerta, outra verdade para mim e para você. Não há salvação sem temer a Deus. Não há. Enquanto você não reconhecer que Deus é Deus e que você é pecador, não há esperança para você ser salvo. Enquanto você achar que tem algo a reivindicar, enquanto você achar que você tem méritos, que na balança de Deus você vai pesar de uma forma tal que você vai achar que tem direito à vida eterna, não há chance para você ser salvo. Você precisa temer a Deus, você precisa se reconhecer pecador, se humilhar diante da poderosa mão de Deus e pedir dele o perdão dos seus pecados. Que foi o que esse homem fez. Terceiro, ele reconhece que é um pecador. Olha o que ele fala, nós na verdade, verso 41, com justiça merecemos isso porque os nossos feitos mereceram. Ou seja, ele reconhece que ele não estava ali injustamente, mas que ele estava ali por uma punição merecida pela vida que ele estava levando. Querido, se você for condenado pelos pecados, Deus não está sendo injusto com você.
Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quarto, ele reconheceu que Jesus era inocente. A última parte do verso 41 diz assim: nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Querido, no Império Romano, a pena de morte pela crucificação era mais horrível, era pior. E era imposta somente aos piores, aqueles que cometiam os crimes mais graves, mais horrendos. Então aquele homem diz: nós estamos nessa condição porque merecemos. Nós erramos. Nós transgredimos a lei. Nós vivemos uma vida errada. Mas este aqui da cruz do centro, esse nenhum mal fez. Querida, a não ser que você reconheça que Cristo foi para aquela cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, não há esperança de salvação. Quinto, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. Verso 42, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Rei. Agora, querido, olha para mim. Se existe uma coisa que Jesus não parecia nem um pouco naquela hora, é como Rei. Mas presta atenção, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para um reino vindouro, para o reino da glória, e ele reconhece quem está ali ao seu lado, não é um ser humano comum, mas ele, pelo Espírito de Deus, ele é iluminado e diz: este é o Rei da glória. Aleluia. Ou seja, na última volta do ponteiro da sua existência, ele reconhece que Jesus poderia salvá-lo. Observe que ele não está pedindo para ser salvo, ele sabe que vai morrer, ele reconhece, ele sabe que não tem como ele escapar da morte. Mas ele reconhece também, querido, que há algo que transcende essa vida. E ele está pedindo então Jesus para lembrar dele quando entrarem no teu reino. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo: Senhor, eu preciso da tua salvação. Sabe, querido, você pode ter tudo nessa vida. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter sucesso, você pode ter fama, mas se você não tiver a certeza da vida eterna, você ainda não encontrou o verdadeiro propósito da sua vida aqui. Mas se você não tem certeza da vida eterna, querido, você pode ter hoje. Depende da sua escolha. Como eu falei, o da esquerda tinha oportunidade, mas rejeitou. O da direita teve a oportunidade, se arrependeu e se salvou. Eu vou concluir então fazendo 3 aplicações à luz desse texto. Primeiro, salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Você pode repetir? Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Raciocina comigo, até se fosse pelas obras, esse homem jamais poderia ser salvo, pois ele viveu a vida toda como ladrão, na marginalidade, como malfeitor, toda a vida dele foi assim. Como que ele poderia ser salvo? Sabe, é isso que muita gente não entende. Mas como que uma pessoa que viveu na vida errada, no pecado, fazendo tudo que é errado, um bandido, na última hora é salvo? Sim. Se ele se arrependeu dos seus pecados, abriu o seu coração, recebeu Jesus como Salvador, está salvo.
E como que uma pessoa que vive uma vida toda, um bom moço, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, está perdido? Sim, se não se arrepender e abrir o coração e receber Jesus como Salvador, está perdido. Não são palavras minhas, querido, são a palavra de Deus. Estou dizendo isso com a autoridade que ela me dá. Ok. Outra coisa que aquele homem conseguiu, a segunda aplicação, perdão, que a salvação é imediata. Jesus disse para ele assim: em verdade te digo que hoje mesmo. Sabe o que significa isso, querido? Que quando você abre o seu coração, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua salvação está garantida, está selada. Terceira, salvação é estar com Jesus. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo. Querido, o céu só é um paraíso porque lá tem a presença de Jesus. E o céu, diz a Bíblia, que é um lugar onde os salvos estarão com Jesus para sempre, sempre e sempre. Ok, já vou concluir. Você está diante da cruz central, a cruz da salvação. E aqui estão dois destinos, duas escolhas, duas eternidades. Um que rejeita e vai para a condenação. Outro que aceita e vai para a vida eterna. Um, sendo pecador, rejeitou, morreu como pecador e foi para a condenação. O outro, mesmo sendo pecador, reconhece, aceita Jesus como Salvador, pede o perdão e recebe a salvação. A decisão é sua. A escolha é sua. Qual vai ser a sua decisão? Você escolhe. Aquilo que eu humanamente não posso fazer, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração. Que você reflita em tudo que você ouviu. E que hoje mesmo você pode fazer a sua decisão. Assim como fez aquele malfeitor da direita. Segundo a lenda, segundo a história, chamado Dimas. Você possa fazer isso. E não faça como o da esquerda, que rejeitou a salvação. Hoje mesmo você tem essa oportunidade. Você pode cruzar aquela porta de volta, diferente do que você chegou. Você pode ter entrado aqui como um perdido, como alguém que não tinha certeza para onde ir depois da morte. Você pode retornar para sua casa na certeza de que você tem um lugar no reino do céu, que você está salvo pelo poder do sangue remidor do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus te abençoe.